Boa tarde, meu nome é Caio Braga da Costa Gadelha, estou aqui juntamente com A Verônica Melo da Costa. Nós somos alunos do curso de Física, primeiro período da UFAC, Polo Rio Branco Acre. Trouxemos aqui para os senhores um vídeo onde a gente vai discorrer um pouco do nosso assunto, do nosso artigo. O nosso assunto é educação especial. E a gente vai falar nesse vídeo sobre algumas coisas relacionadas às dificuldades, à evolução e um pouco mais sobre essa deficiência, no caso, essa educação especial. Uma das dificuldades mais decorrentes das escolas públicas atuais para implementar a educação especial nas escolas é a estrutura. Por quê? Porque as escolas públicas, elas são, principalmente as de interior, elas são bastante antigas, não teve reformas, ou até teve reforma, mas só reformou a pintura, algo do tipo. Não teve aquela adaptação que seria colocar corrimãos, colocar estruturas que possam receber alunos especiais. E isso é o principal fator que dificulta a entrada da educação especial para aquelas populações mais carentes, que são dependentes da rede de ensino pública. Bem, essa realidade que a Verônica falou é muito observada, né, como ela disse, nos municípios. Pois eu moro em Capixaba e a Verônica mora em Bujari. A gente comentando aqui, a gente viu que realmente acontece isso. Pessoas que são portadores de deficiências, que necessitam de uma educação especial, necessitam de uma estrutura adaptada para tal situação, deixa a desejar, não tem isso. E isso acaba que desmotiva e incapacita a pessoa estar constantemente ali no local aprendendo. E seria interessante que se realmente esse fosse o ponto-chave para solucionar tal impasse. Mas acontece que, por conta do convívio no meio educacional, a pessoa acaba sendo prejudicada, pois... Vale ressaltar que, para que a educação inclusive ela seja eficiente, precisa existir uma parceria entre escola e família. A escola ela precisa estar preparada com profissionais que tanto conversem com os alunos deficientes, portadores de necessidades especiais, e também dos alunos que não são portadores de necessidades especiais, para que haja uma gestão pedagógica para que agregue esses valores, não para separar, mas sim para juntar, porque a ideia sempre é incluir a minoria que necessita da educação especial. No caso, já seria chato a pessoa não ter a estrutura adequada para tal educação e a pessoa ainda ter que lidar com situações desagradáveis, acabaria que desmotivaria 100%, tendo em vista que ela seria exposta a preconceito em relação a capacitismo, que está relacionado à dificuldade física que a pessoa tem, pois existe a física, mobilidade reduzida, auditiva, visual, mental, e a de múltipla deficiência, né, que pode ter relação entre duas deficiências. Ou seja, o que eu quis dizer? Que a pessoa está num constante ambiente onde ela está sendo vítima de preconceito, não tem uma estrutura legal, acaba que desmotiva de uma forma em que ela não queira tal educação. E isso seria pecar contra a Constituição, né? Tendo em vista que, de acordo com a Constituição de 1988, a educação é direito de todos e dever do Estado, juntamente com a família. E isso seria, literalmente, cruel com a pessoa portadora de deficiência. Pois a nossa Constituição, ela garante o seu direito, mas na atualidade nós vemos que ele está totalmente sucumbido por, muitas das vezes, o ego do poder, tanto da parte legislativa quanto da parte executiva. Por quê? Porque a minoria que tem a parcela, que necessita, que tem o seu direito da educação especial, a maioria das pessoas que não precisam acha que está fazendo um favor ou está fazendo uma caridade, mas não é direito de todos. A Constituição garante isso. O que precisa ser feito
olhar para a Constituição e colocá-la em prática na vida, principalmente nas escolas públicas, que é o que está sendo mais negligenciado. Isso porque quem tem condição financeira, recursos, ele consegue ter uma educação especial digna, porque vai pagar profissionais capacitados, vai obter recursos com seu dinheiro. Mas quem não tem, sofre severamente a decadência da educação especial. Bem, ou seja, acertando todas essas dificuldades, estrutura da escola, o convívio ali, a relação entre aluno e professor, aluno e aluno, capacitando profissionais, vai tornar tudo isso uma educação inclusiva. Deixará aquela pessoa portadora de deficiência, sendo ela física, auditiva, visual, mental, de múltipla, vai deixar a pessoa capacitada de inserir na sociedade, de inserir no meio profissional, tendo em vista que a educação transforma. E como dizia Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. E dar oportunidade para essas pessoas seria garantir também a Constituição Federal de 88, que a educação é direito de todos e dever do Estado. E o que desmotiva a maioria das vezes é os alunos especiais a aprender. Por inúmeras dessas dificuldades que nós apresentamos, também existe o capacitismo, ou seja, que é aquilo que a sociedade ela implanta na mente ou tem uma visão das pessoas especiais, principalmente dos alunos, que eles não são capazes de aprender cotidianamente com os outros que convivem. E isso é totalmente errado, porque todos são capazes. O poder, o que é educação, o que nós como indivíduos, sociedade, família, escola devemos fazer é incluir essas pessoas, essa parcela da minoria na educação especial. Ou seja, senhores, apesar de grandes evoluções em relação à legislação, à metodologia de ensino, didática, grandes evoluções, a gente ainda consegue observar que há uma falha em relação à equidade, pois pessoas com baixa renda tendem a ter o seu filho, então a própria pessoa que tem aquela deficiência, que ela estude em escola pública, e ela não terá a mesma oportunidade daquela pessoa que estuda em escola privada, tendo em vista a estrutura, a condição profissional, a capacitação profissional e o próprio convívio educacional, pois ela está mais propício a ser aceitada pelos seus coleguinhas, tendo em vista a sua condição financeira. Bem, conceito de inclusão. Senhores, aqui fala que a inclusão de um estudante na educação especial exige que o professor e os administradores escolares desenvolvam capacidades individuais de todos os alunos, não apenas daqueles com deficiência. O que eu quero chegar numa conclusão é que, independentemente de tudo, eu tenho que tornar aquele ambiente escolar o mais confortável possível, tanto para pessoas com deficiência quanto para pessoas sem deficiência. Deixar o aluno comunicativo em ambas situações. Deixar literalmente o professor e aluno, e não professor, aluno com deficiência e aluno sem deficiência. E entrando mais em detalhe, a gente observa que existem 4 fatores: a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. Na exclusão, já dito o nome, é excluir totalmente, privar a educação de tal indivíduo. A segregação está mais relacionada a direcionar pessoas com tal situação para tal escola adaptada. Ou seja, era como literalmente eu fazer uma escola e falar colégio para pessoas com deficiência. Eu levaria lá para esse colégio todos os indivíduos que possuiriam alguma deficiência, sendo ela visual, mental, física, enfim. Ou seja, eu vou separar aquelas pessoas com deficiência daquelas pessoas sem deficiência, atentando contra a inclusão social.
Senhores, e integração tem uma grande parte positiva, pois está relacionada a deixar aquela pessoa que tem aquela deficiência num ambiente onde ela se sinta mais confortável, vai aprender de uma forma considerável, porém não vai deixar ela literalmente 100% satisfeita, tendo em vista que existem situações de mediadores ali no trânsito entre professor e aluno. E essa integração é um grande exemplo, pois o mediador ele é o responsável em coletar todas as informações que está sendo passada do professor e transformar ela de uma forma onde aquela pessoa que possui a deficiência aprenda. Então, integração é isso, é deixar a pessoa com deficiência no mesmo ambiente onde pessoas sem deficiência estejam, para deixá-la mais social. E, por fim, a inclusão social, que vem uma grande consideração, que é a capacitação de todos os professores. Nós, professores, possivelmente, somos responsáveis em se capacitar, e também o Estado tem por dever capacitá-los para tornar aquele ambiente mais inclusivo. Não deixar professor e aluno com deficiência e professor, aluno sem deficiência. É literalmente deixar somente professor e aluno, pois ele irá transmitir o que ele tem conhecimento de uma forma legível e transparente, aonde aquela pessoa que possui deficiência absorva e a pessoa também que não possui deficiência absorva da mesma forma. Vamos falar um pouco sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esses direitos é garantido, a lei mais atual que garante esses direitos é a Lei 13.196, do dia 6 de julho de 2015. Essa lei, no seu artigo 4º, diz que toda pessoa com deficiência ela tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação por isso. Ou seja, quando uma pessoa com deficiência ela é excluída, ela está sendo privada do seu direito, porque ela tem direito de obter todo o conhecimento da educação especial, toda a alfabetização, todo o ensino agregado a outras pessoas que não têm deficiência, porque nessa relação de agregar esses valores acontece porque em meio a vários fatores que dificultam a pessoa especial de receber a educação, está a relação professor e aluno, que é um dos fatores fundamentais para impulsionar essa educação. Ou seja, quando o aluno ele recebe um atendimento preferencial, ele recebe condições preferenciais, não por sua condição física, mas sim medindo a capacidade intelectual dele, ele está sofrendo discriminação. E a lei está garantindo que isso não é correto. Então, o correto é ter atendimento preferencial, sim, mas não pela condição intelectual da pessoa com deficiência. E na educação especial, o fator que nós devemos nós devemos bater a tecla, nós devemos impulsionar é que o aluno deficiente ele precisa de atendimento especial. No entanto, senhores, o que a gente conclui é que todos esses fatores que a gente mencionou aqui, dificuldade, estrutura escolar, toda a relação que a gente expôs visando a melhor condição das pessoas que possuem a deficiência. Vai gerar vários benefícios, entre eles o pleno desenvolvimento potencial humano, social, intelectual e o desenvolvimento da personalidade da pessoa e principalmente o incentivo de os alunos especiais quererem frequentar as escolas. Porque se tivermos uma educação de qualidade, teremos professores capacitados que incentivem esses alunos a obter recursos, os alunos eles vão estar motivados em querer ir para a escola e aprender. E assim teremos uma educação especial eficiente e de sucesso.